Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma nova notícia lá dos Estados Unidos que está pegando fogo. O Lula quer negociar com o Trump sobre a retirada de Moraes da Lei Magnitsky. Está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse vídeo, esse conteúdo até o final. Vamos aqui deixar os créditos para a Revista Oeste, da plataforma YouTube. Vocês estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder a notificação. Vou pedir um grande favor para vocês, deixar seu like, deixar os seus comentários, o que tá achando do vídeo, o que tá achando do nosso conteúdo, de qual cidade você é, porque todos os comentários eu vejo, eu deixo os comentários também e deixo o coraçãozinho também. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo, vamos para o vídeo que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse vídeo até o final. Então vamos para a notícia. Bom, e o governo Lula quer incluir na possível negociação com os Estados Unidos a revisão das punições ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, bem como a reversão da suspensão de vistos de autoridades brasileiras. A apuração é do site Poder 360. Além das tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros, esses temas devem ser colocados na mesa na conversa entre Lula e Donald Trump. A primeira reunião entre os presidentes ainda não tem data definida, mas deve ocorrer por telefone ou videoconferência. Piotr, a princípio, o encontro presencial está descartado aí num primeiro momento. Agora, essa é uma apuração do Poder 360. O que estaria por trás aí do interesse do presidente Lula em incluir Alexandre de Moraes na conversa com Donald Trump? Desculpe, o Lula que se cuide que ele perde o visto também, hein? Vai começar a tomar de presidentes, é ele que se cuide. Eu vou só retomar uma frase que o Augusto trouxe tempos atrás aqui. O Lula não disse que é o maior negociador do planeta? Por que não vai lá? Vai lá pegar o número 2. Vai lá. Se é bom, vai, negocia pessoalmente. Qual é o problema de ir à Casa Branca? Todo mundo foi, mostra que é bom e vai lá. Mas vai com coragem. Coragem e fé, né? A fé não costuma falhar, presidentes. Pode citar até o Gilberto Gil, se quiser, nessa história. Eu vou só retomar um último ponto. É difícil imaginar que o ministro Gilmar Mendes, Paula, não tenha conhecimento do que é exatamente a Lei Magnitsky. Eu não posso conceder a ele o benefício da ignorância. Ele não é ignorante, óbvio que não é. E é um conhecedor do direito, não só daqui, o direito alemão, que ele é, inclusive, das vozes mais eloquentes para falar sobre o direito alemão e tudo mais. Ele sabe que a Lei Magnitsky não tem absolutamente nenhuma aplicação aqui no Brasil, não vai mudar nada se o Congresso Nacional, como ele agora quer, né, faça uma lei. Não vai mudar absolutamente nada. Por que ele se expõe a isso? Bateu o desespero? Não tem mais o que fazer? Porque não tem o que fazer. Como também não terá o Lula como convencer o Donald Trump de que o Alexandre de Moraes não cometeu violação contra os direitos humanos, graves violações. O caso do Daniel Silveira, o caso, por exemplo, do Felipe Martins, o caso do Clériston da Cunha. Ele vai dizer o quê? Não, o Alexandre de Moraes cumpriu a lei, mas não analisou um parecer da PGR para soltura ou prisão domiciliar do Clériston da Cunha antes que ele morresse sob tutela do Estado. Morrer sob tutela do Estado é coisa de ditadura. E eles sabem disso. O Gilmar Mendes, inclusive, claro que sabe, imagina, é um homem culto. Vamos lá. Agora, a esse ponto, por exemplo, em que eles estão aí nessa alegação toda, a possibilidade dessa negociação, as tarifas todas, e nós estamos falando não dos 10%, nós estamos falando dos 40 pontos percentuais adicionais que elevaram melhor, as tarifas brasileiras, americanas sobre o Brasil, a 50%. Esses 40% têm uma explicação na carta do dia 9 de julho. E lá o Donald Trump, de próprio punho, porque ele assina a carta, está escrito lá claramente, papel timbrado da Casa Branca, que tem violação dos direitos humanos, perseguição política, fraude eleitoral, tem um monte de coisa ali. Vai explicar o quê? Porque aqui no Brasil não dá para convencer que a democracia existe, que não houve atentado contra os direitos humanos. Então, vai explicar o quê? O governo brasileiro está tentando ganhar algum tempo. E, claro, falta coragem de enfrentar um homem na Casa Branca. Os japoneses foram,
o Putin foi lá no Alasca, enfim, vai, marca um lugar, vai todo mundo, pronto, acabou. Se é um negociador que diz ser, então, né? O Consta, essa apuração do Poder 360 só reforça, né, o que a gente sempre fala aí do consórcio, né, aliado entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Segundo essa apuração, estaria ali na lista de demandas, exigências ali da conversa do presidente Lula, o caso do ministro Alexandre de Moraes. Eu queria ser uma mosquinha para acompanhar essa conversa, viu? Muito boa sorte para o Lula, ele vai precisar, né? É mais fácil eles conversarem sobre futebol, sobre o Corinthians, como andou acontecendo aí no encontro recente deles, né? Muito à vontade, muito simpático um com o outro, né? Ao contrário do que acontece com Jair Bolsonaro, né? Isso é um juiz imparcial, né? Imagina só. Mas boa sorte para o Lula, né? Levar a principal pauta que o Trump cobrou do Brasil é parar com a caça às bruxas, citando o caso específico de Jair Bolsonaro. O Lula vai falar de tarifas, de comércio, ainda vai meter nas negociações que quer tirar Magnitsky do Alexandre de Moraes. Eu imagino o Lula falando tudo isso e o Trump apenas perguntando: e o que eu ganho com isso, Lula? Né? O que tem para mim na mesa nessa troca, nesse acordo que você está propondo? Então, chega a ser tão fora da realidade, tão desconectado da realidade, que ele acha que vai levar a Janja a tiracolo e vai ter o mesmo efeito sedutor, digamos assim, no Trump que teve com o Macron, né? Boa sorte para isso também, porque a esposa do Macron a gente conhece, mas a esposa do Trump é a Melania Trump, né? Então, de novo, eu acho que a estratégia do Lula vai de mal a pior. Eu estou muito na expectativa de ver esse encontro. Adoraria que fosse tete a tete, com direito a uma coletiva de imprensa depois, porque vai decepcionar a turma que acha que o Lula, com seu carisma, já conquistou o Trump, e aquela fala da química é prova disso. Bom, agora 19h09, estamos com mais de... E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu nesta terça-feira a discussão pelo Congresso de uma lei para blindar autoridades brasileiras de sanções internacionais. A proposta tem como referência legislações já existentes na Europa. A fala ocorreu durante o encontro de líderes empresariais em Brasília. E como recentemente houve essa aplicação, não só a cassação de vistos de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky a um dos nossos colegas, e esse é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias, nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Piotr, Gilmar Mendes está preocupado em ser incluído na lei Magnitsky, será, talvez? Tá, só isso explica. Eles só pensam naquilo, né? Quando hoje o governo Lula disse que ia defender a reversão da aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes numa conversa com o Trump, foi revelada pelo Poder 360, para citar a fonte da informação, isso demonstra claramente que era mera bobagem, ainda haverá Paris, não queremos ir a Disney e tudo mais. Bobagem. Eles morrem de vontade de ter visto para os Estados Unidos. Mas vamos lá. Na prática, o que quer dizer o ministro Gilmar Mendes? A Magnitsky não mexe em nada na vida do sujeito aqui dentro do Brasil. Agora, se ele tem conta num banco e este banco tem relação com, por exemplo, a economia americana, este banco vai ser sancionado secundariamente, independentemente da lei brasileira. Porque ele não vai sancionar o banco no Brasil, o banco vai continuar existindo aqui. Ele vai ficar impossibilitado e sofrer multas se ele, obviamente, continuar atuando no mercado americano. De onde ele está tirando essa ideia? O que o Congresso pode fazer? Vamos imaginar que no passe de mágica ele pede para
para Dini é um gênio fazer ali uma lei. Muito bem, né? Ele deve conhecer a Dini é um gênio, não é tão longe da idade dele também. Aí vai lá, tudo bem, temos uma lei, Augusto, está aqui. Nenhuma sanção americana pode atingir o Brasil. Já não atinge. Mas o Banco Brasileiro pode continuar dando conta e cartão de crédito. Mas o cartão de crédito é de uma empresa americana. Mas o cartão é de uma empresa brasileira. Tudo bem, mas esse banco tem atuação, por exemplo, em Nova York ou em qualquer sistema dos Estados Unidos. Ele vai ser sancionado lá, não é aqui, não muda nada. Ou seja, é um devaneio. Nenhum repórter perguntou para ele, falou assim, ministro, desculpa, mas o senhor não entendeu qual é o fundamento principal teórico da lei Magnitsky? Porque ele está insistindo numa coisa que faz sentido algum. Enfim, é só para ganhar tempo. Agora, o que eles estão desesperados é que o governo Trump recue. Não parece que vai recuar. Pois é, até perguntar para o Consta, porque o Gilmar Mendes disse que existem legislações semelhantes na Europa, em algum sentido aí, por isso que ele falou em lei anti-embargo. Seria possível criar alguma coisa ali para blindar autoridades brasileiras, Consta, nesse sentido? Não há essa possibilidade, o Piotr explicou muito bem, né? Veja, a Lei Magnitsky é um poder financeiro que os Estados Unidos possuem e usam isso como leverage, né, como uma alavanca contra quem eles consideram que estão abusando de direitos humanos. Então é mais ou menos o seguinte que diz a Lei Magnitsky de forma resumida. Você está sancionado, você não pode mais participar de nada que tenha ligação com o mundo financeiro americano, com empresas americanas e por aí vai. Todo mundo é livre para não cumprir isso, né? Mas quem é que vai querer não cumprir isso e ser sancionado também na mesma linha pelo governo americano? Os Estados Unidos são grandes demais para serem ignorados, para você colocá-los de fora da equação e blindar alguma autoridade de forma local apenas. É inviável fazer isso. A gente já discutiu isso sobre o Banco do Brasil. É inviável. Agora, eu reparei em outras coisas. Primeiro, né, o Gilmar Mendes sentiu e está muito preocupado. Segundo, que ele disse que o locus desse debate é o Congresso. Mas ele está quase mandando um projeto de lei, né? Ele está quase insinuando, pressionando, dizendo que os parlamentares têm que votar. Né? É impressionante a arrogância e a tentativa, já estão acostumados com isso, né, de ingerência sobre outro poder. É verdade, cabe ao Congresso discutir isso e não ao Gilmar Mendes iniciar o debate, né, e propor algum tipo de projeto de lei. Isso é mais uma bizarrice do Brasil. E, por fim, repito, nenhuma lei dessas seria eficaz. É como revogar a lei da gravidade. Não funciona, a gravidade continua existindo. Os Estados Unidos continuam sendo o maior PIB do mundo e se eles falarem, você é sancionado, você não participa mais do jogo, você não pode mais participar do comércio, das empresas americanas, do setor bancário que os Estados Unidos consideram na hora de fechar seus negócios, você está fora. Acabou, não tem lei que te proteja disso. É simples assim. E o Alexandre de Moraes está aprendendo do jeito mais duro agora que pegaram sua esposa também, porque aí sim dava para burlar, né? Com a mulher ganhando dinheiro e ele sancionado, dava para o casal viver de forma relativamente igual ao que vivia antes. Agora não. Ô Silvio, é incrível, né? O Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes já falou em outras oportunidades, o Congresso não adianta votar anistia, porque a gente vai considerar inconstitucional. Agora, quando tem uma Magnitsky contra ministro do Supremo, olha, Congresso, acho que vocês têm de votar aí uma lei anti-embargos para proteger autoridades brasileiras. É incrível, né? Como eles mandam, desmandam e acham sobre tudo. Eu pensei exatamente a mesma coisa, né? Um oportunismo, né? Agora quer dizer então que o Congresso Nacional deve legislar, porque o interessado é o Supremo Tribunal Federal. São ministros que podem sofrer sanções ainda mais duras. No caso de Alexandre de Moraes, como o Piotr, o Rodrigo já trataram aqui de todos os pontos, isso já está muito claro, mas o Gilmar Mendes entende que talvez ele possa ser sancionado, que talvez ele tenha problemas com Portugal, com as viagens pelo mundo que faz. O ministro Luiz Roberto Barroso também já demonstrou essa preocupação. Então agora é um assunto interna corporis do Congresso. Vamos mandar para lá, isso é coisa de lei. Quem decide sobre lei é o Congresso. Nós não vamos mais nos meter. É tudo um grande absurdo. O ministro Gilmar Mendes tenta passar alguma normalidade no microfone, tenta passar alguma tranquilidade, mas é tudo falso. Se algo não está bem,
é latente, é patente no semblante desses ministros, que, aliás, alguns andam até chorando em público. Eles estão sentindo a mão pesada por terem cometido atrocidades relacionadas a violações de direitos humanos, e isso é absolutamente enquadrável na lei Magnitsky. Agora é tarde, agora é muito tarde para o ministro Gilmar Mendes. Agora Inês é morta, Augusto. A esquerda e seus aliados não têm o menor compromisso com a verdade, com a coerência, sobretudo, né? Eles não acham que os Estados Unidos são o grande Satã do mundo, que o capitalismo está condenado à morte, né, por ser o que é e tal, e não resistem à tentação de ficar bem com os Estados Unidos quando eles começam a falar, e tem força para tanto, começam a falar grosso e aplicar a lei. Então é o seguinte, surge a chance, o Lula fala num discurso que precisa acabar o bloqueio americano aos negócios internacionais de Cuba e tal. Mas olha aqui, o Fidel não fez a revolução para mostrar que o socialismo é superior. Isso. Aí pede ajuda ao inimigo. Quer dizer, é inimigo até que surja a necessidade. Cuba passou a vida vivendo de mesada de alguém, agora não tem. Mas continua o problema, continua sendo os Estados Unidos. São responsáveis pelos problemas de Cuba. Pessoal, vamos para mais uma nova notícia. Tivemos química. Trump surpreende ao dizer que abraçou Lula e ambos querem se reencontrar. Na ONU, o presidente dos Estados Unidos adotou tom amigável e anunciou que teve se encontrar com o petista na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que teve uma química excelente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um breve encontro nos bastidores da 8ª Assembleia Central das Nações Unidas, em Nova York. Não estivemos muito tempo para falar aqui, por o tipo 20 segundos, mas conversamos e concordamos em conversar na próxima semana. Ele pareceu um homem muito agradável. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Eu gosto de fazer negócio com pessoas de quem gosto, disse Trump em seu discurso, logo após Lula ter ocupado a tribunal da ONU. O presidente norte-americano também anunciou que abraçou Lula nos bastidores do evento e reforçou que um encontro entre os dois será articulado para os próximos dias. Tive ali uma química excelente e isso foi um bom sinal, acrescentou Trump. As declarações se dão em um momento de tensão diplomática crescendo entre dois países. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos anunciou uma série de sanções contra autoridades brasileiras, incluindo familiares de ministro do Supremo Tribunal Federal, contraparte, medidas previstas na Lei Global Magnitsky. Apesar do tom amistoso adotado por Trump em relação a Lula, o discurso do presidente brasileiro na ONU incluiu críticas indiretas às ações do governo norte-americano, sobretudo o que diz a respeito às medidas unilaterais aplicadas contra o Brasil no campo econômico e judiciário. Pessoal, muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Você gostou do nosso conteúdo? Já deixe seu like, já deixe seu comentário, o que achou do conteúdo, porque todos os comentários eu comento, deixa o like e muito obrigado por chegar até aqui. Até o próximo conteúdo.